Imagine acordar em um mundo onde tudo é absolutamente novo. Não existe memória, não existem pais, não existe passado. A primeira coisa que você sente é o calor do sol e o cheiro da terra úmida de onde você acabou de surgir. Esse foi o despertar de Adão. Ele não nasceu, ele foi esculpido e depois preenchido com o próprio fôlego da vida. Ele abriu os olhos e era o dono de tudo o que conseguia enxergar, do horizonte ao infinito. Adão não era um homem das cavernas confuso. Ele era o auge da inteligência humana original. Ele recebeu a tarefa de dar nome a cada criatura, o que na época significava entender a essência de cada uma. Imagine a cena. Ele sentado no centro da criação, vendo leopardos, águias e elefantes passarem diante dele, enquanto ele catalogava a vida com uma mente perfeita. Ele era o rei solitário de um império que não conhecia a morte. Mas o silêncio do Éden começou a pesar. Sabe aquela sensação de ter a melhor notícia do mundo e não ter ninguém para contar? Adão tinha o paraíso, mas não tinha um igual. Ele via os animais em pares, mas ele era uma peça única no tabuleiro. Deus, observando essa lacuna, decidiu que o homem não deveria estar só. No sono mais profundo da história, uma parte de Adão foi retirada para que a sua metade finalmente aparecesse. Quando ele acordou e viu Eva, Adão não disse um simples olá. Ele proclamou um poema. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ali nascia a primeira história de amor, sem traumas ou inseguranças. Eles caminhavam nus e não sentiam vergonha porque não havia maldade, não havia segredos e não havia o eu separado do nós. Eles eram o protótipo da felicidade plena em um jardim que não tinha fim. O Éden era um lugar de liberdade quase total, exceto por uma única fronteira. No centro do jardim havia uma árvore que era o limite entre a criatura e o Criador. O comando era simples: comam de tudo menos desta. Para Adão, aquela árvore era o lembrete de que ele era um rei, mas um rei que prestava contas. Era o teste final de lealdade em um mundo onde tudo era fácil. O perigo não estava fora deles, mas no poder de escolha. A paz foi quebrada pela entrada de um elemento externo, a serpente. Ela não atacou com dentes, mas com argumentos. Ela mirou em Eva, mas Adão estava lá, em silêncio. Esse é o ponto que muitas vezes passa despercebido nas novelas bíblicas. Adão não estava longe. Ele assistiu à conversa. Ele viu a dúvida sendo plantada e a promessa de que seriam como deuses. A curiosidade e o desejo de independência falaram mais alto que a gratidão. Quando Eva comeu o fruto e o estendeu a Adão, o tempo pareceu parar. Naquele momento, ele teve que escolher entre a obediência a Deus e a conexão com a mulher que amava. Adão escolheu a criatura em vez do Criador. Ele deu a primeira mordida e instantaneamente a realidade se rasgou. O brilho que os envolvia desapareceu. Pela primeira vez na vida, Adão sentiu algo que nenhum ser humano deveria sentir. Ele sentiu medo. A cena seguinte é digna de um filme de suspense psicológico. Eles ouviram os passos de Deus no jardim e, pela primeira vez, o dono da terra se escondeu entre os arbustos. A nudez, que antes era natural, tornou-se insuportável. Eles tentaram se cobrir com folhas, uma solução frágil para um problema eterno. Quando Deus chamou "Onde estás?", Adão não respondeu com arrependimento, mas com a primeira desculpa da história humana. Ao ser confrontado, Adão fez o que muitos de nós ainda fazemos hoje. Ele transferiu a culpa. Ele disse: "A mulher que tu me deste, ela me deu o fruto." Ele culpou a esposa e, indiretamente, o próprio Deus. A harmonia perfeita do casal foi substituída pela acusação. A confiança morreu ali. A sentença não foi apenas um castigo, foi a consequência natural de ter quebrado a lei que sustentava a vida no paraíso perfeito. A expulsão do Éden é uma das imagens mais tristes da narrativa humana.
Imagine Adão olhando para trás e vendo os querubins com espadas flamejantes guardando a entrada que antes era sua casa. Ele agora pisava em terra seca, cheia de espinhos e ervas daninhas. O homem que dava nome aos animais agora teria que lutar contra eles para sobreviver. O suor no rosto de Adão era o preço amargo da sua nova e dolorosa independência. A vida fora do jardim foi um choque térmico. Adão descobriu o cansaço, a fome e o frio, mas o pior golpe ainda estava por vir. O primeiro casal teve filhos, Caim e Abel, e Adão viu o seu próprio pecado se multiplicar na geração seguinte. Quando Caim matou Abel, Adão experimentou a dor insuportável de perder um filho para a violência que ele mesmo trouxe ao mundo ao desobedecer no jardim. Foi a morte batendo à sua porta. Adão viveu centenas de anos, carregando o peso de ser o único homem que se lembrava de como era o céu na terra. Imagine ele contando histórias para seus netos sobre frutas que não apodreciam e sobre como era conversar com o Criador na brisa da tarde. Ele era o patriarca de uma raça que agora sofria e ele sabia que tudo tinha começado com a sua escolha. Ele era o rei exilado que via seu reino se tornar cada vez mais distante. A maturidade de Adão foi marcada pelo trabalho duro e pela esperança de uma promessa. Deus havia dito que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Adão viveu sob essa expectativa, ensinando seus descendentes a oferecerem sacrifícios e a buscarem a conexão perdida. Ele se tornou o símbolo da queda, mas também do início da jornada de redenção. Ele aprendeu, da pior maneira possível, que a liberdade sem Deus é apenas uma prisão. Cada vez que Adão via alguém envelhecer ou uma planta murchar, ele se lembrava do que tinha perdido. Ele foi o primeiro a sentir o peso da responsabilidade sobre toda a humanidade. Se ele tivesse resistido, como seria o mundo? Essa pergunta deve ter ecoado em sua mente por séculos. Adão é o espelho de cada um de nós. Temos o potencial para a glória, mas uma inclinação perigosa para querermos ser o centro do nosso próprio universo. No final de sua longa vida, Adão finalmente retornou ao pó. A sentença de Deus se cumpriu. Ele, que foi feito da terra, voltou para ela. Mas sua história não terminou no túmulo. Ele deixou um legado de busca. Ele foi o primeiro a errar, mas também o primeiro a entender que o ser humano foi feito para algo muito maior do que este mundo caído pode oferecer. Ele morreu com a saudade do jardim, mas com a esperança de um novo começo. A história de Adão nos ensina que nossas escolhas têm ecos que atravessam milênios. Ele não foi apenas um personagem de um livro antigo. Ele é a raiz de toda a nossa complexidade emocional e espiritual. Sua vida nos mostra que o pecado traz isolamento, mas que a misericórdia de Deus fornece roupas de pele para cobrir nossa vergonha. Adão caiu para que pudéssemos entender a necessidade de um segundo Adão, que viria para restaurar tudo. Hoje, quando olhamos para as nossas próprias falhas e desculpas, estamos apenas repetindo o padrão que começou no Éden. Adão é a prova de que a inteligência e a beleza não substituem a obediência e a confiança. Ele é o lembrete de que o paraíso não é um lugar, mas um estado de relacionamento com o Criador. A trajetória do primeiro homem é o roteiro de todos nós. Uma busca constante pelo caminho de volta para casa, para o jardim. Finalizamos essa história pensando no silêncio de Adão em seus últimos dias. Ele viu a humanidade crescer e se corromper, mas também viu a vida persistir. Ele foi o mestre da agricultura, o primeiro pai, o primeiro marido e o primeiro pecador. Mas, acima de tudo, ele foi o primeiro a ser amado por Deus a ponto de receber uma promessa de resgate. Adão dorme no pó, mas sua história grita em nosso sangue todos os dias.